Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa quarta aula de Geografia Bíblica 2, é o último bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hititas, sobre os fenícios. E deixa eu mostrar aqui algo que eu lembrei agora para vocês sobre um soldado assírio. Eu vi na internet, eu achei fantástico esse desenho. Deixa eu publicar aqui para vocês. Olha só, a tecnologia. Meus irmãos, quando a gente começa a estudar, a gente vê que a gente não sabe de nada e que os povos antigos, eles estavam lá na frente. A gente começa a ver como eles escondiam certas tecnologias, porque era questão de sobrevivência. Olha só que interessante, deixa eu ampliar aqui para vocês. Aqui é um achado arqueológico, ó, tá vendo? Eu peguei isso daqui na internet, tá, irmãos? Para ser mais exato, aqui no Portal Poético, uma página chamada Portal Poético no Face. Eu uso muito pouco o Facebook. Ó, este relevo assírio, que remonta a mais de 3.000 anos, retrata uma técnica de mergulho surpreendente empregada pelos soldados assírios. É o uso de uma bolsa de ar feita de pele de cabra para respirar debaixo d'água. Ou seja, pode ver, está retratando aqui. São vários, ó, os peixes, está mostrando. Essa tática inovadora não reflete apenas a engenhosidade técnica das civilizações antigas, mas também sua capacidade de adaptar-se ao ambiente e às táticas de combate. É um dos primeiros exemplos de pensamento prático e uso militar avançado. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Agora, aqui mostra uma reconstrução como deveria ser. Oh, meu Deus do céu, imagina, meus irmãos, como esse povo não era aguerrido. Dá para brincar? Né? Então, assim a gente fecha a Síria, né? Com essas cenas aqui bem fortes, né? Bem emblemáticas, tá bom, meus irmãos? Então, agora vamos falar um pouquinho dos hititas, meus irmãos, rapidamente. No nosso livro-texto do pastor Enéas Tonini, a gente vai ver que a história dos hititas ela é regada de uma complexidade maior, porque muitas coisas ainda não se descobriram. E aí, voltando aqui só para um último comentário, irmãos, muita coisa daqui em diante a gente vai conhecer, ainda mais com o advento da tecnologia, de sondas. Então, muitas coisas, a partir daqui em diante, se preparem, né? Porque, quem sabe, aí a gente vai, de vez em quando, esse mundo da historicidade e da arqueologia vai estar sendo remontado, né, em alguns episódios. E não se surpreenda se a Bíblia for o grande tema, tá bom? Mostrando a sua fidelidade, a sua veracidade, tá? Então, falando um pouco sobre os hitistas, deixa eu compartilhar aqui com vocês o livro-texto, né, do pastor Enéas. Abram no livro de vocês, meus irmãos. O meu livro antigo é página 51, tá? Mas no livro de vocês, eu não me recordo agora qual é a página, mas eu vou dar é logo no início, quando você põe lá, outras religiões próximas à Mesopotâmia. Aí vocês verão, logo na sequência, os hititas e os heteus, tá bom? Só quero ler alguma coisa, porque a Bíblia sempre vai citar hitita, na história eles eram citados, e é importante a gente pontuar por um episódio que eu quero dar um destaque aqui. Quero dar um destaque por isso. Quem quer ler aqui para nós? Os hititas. Hiteus ou heteus. Né? Então, quando a Bíblia fala hitita, quando a Bíblia fala heteus, é o mesmo povo, tá? Abraão compra um campo de um heteu, ou seja, era de algum hitita que estava lá em Canaã. Lembrando, né, irmãos, que Deus envia Abraão para Canaã e diz, essa terra vai ser tua, mas como diz Hebreus, ele não herdou nem a planta de um pé. Ou seja, ele creu na promessa. Quando ele foi enterrar alguém, ele compra a terra, mas a promessa só vai se cumprir em Abraão quando? Na conquista com Josué. Então, Abraão viveu pela fé
Isaac vive pela fé, Jacó vive pela fé, José leva os seus irmãos para o Egito pela fé, eles lá no Egito vivem pela fé, agora vem Moisés com o braço de Deus e com o poder de Deus, resgata o povo do Egito, pela fé eles ficam 40 anos no deserto, e agora pela fé Josué conquista a terra que Deus tinha prometido a Abraão, 400 anos antes. Ou seja, eles veem a promessa, se apropriam e não desfrutam, como foram Josué e o povo de Josué. Pastor, mas peraí, isso é a fé. Por isso que Abraão e os patriarcas são geniais. Eles herdam pela fé, eles já tomam posse ali pela fé, mas ainda estavam os cananeus e as cidades vizinhas. Tá bom? Então, quem foram os hitistas? Quem quer ler para nós? Eu leio, pastor. Por favor. Hititas, Iteus ou Eteus, povo famoso da antiguidade. Seu império foi sepultado e dormiu por alguns milênios no mais completo esquecimento. Graças aos esforços da arqueologia, o povo hitita ressuscitou, e as pedras e os monumentos contaram a impressionante história desse povo estranho e com um passado tão glorioso. Então, meus irmãos, percebam, quando a Bíblia falava desse povo, mas que povo é esse? Nunca se viu. Mas na história antiga, ali na região da Anatólia, eles eram muito fortes. Essa região ali, a norte, né? Quando a gente pega principalmente aquela região mais voltada, deixa eu até mostrar aqui para vocês mais uma vez, ó. Essa região da Anatólia. Eles eram muito fortes ali. Mas eles também, lembram que a Palestina, o Canaã, naqueles dias, era uma rota comercial? Então, vamos lá, aqui, ó. Então, essa região da Anatólia, segundo os historiadores e arqueólogos, essa região aqui, da Ásia Menor, era uma região que predominava os hititas, mas eles estavam espalhados. Tanto é que Abraão compra um campo, né, em Hebrom, de um heteu. Mas, olha só, por que eu fiz questão de falar aqui sobre os hititas? A gente não vou ler muito, depois vocês acabem lendo aqui o livro-texto, tá bom? Mas eu quero destacar só mais uma fala do nosso livro-texto aqui, porque aqui no Egito, irmãos, vocês já ouviram falar sobre os Ixos, que eram os reis pastores, que os egípcios odiavam. Então, possivelmente, tem uma relação dos hititas com os Ixos, tá bom? Inclusive, por que eu estou fazendo esse... Por isso que eu falo, irmãos, na arqueologia, na história, as coisas vão acontecendo e a gente vai realmente atestando, né? E então, deixa eu só mostrar aqui no livro-texto, de novo para vocês. Vamos lá. Essa informação que está aqui, ó. Quem eram, né? Então, depois vocês leiam. Deixa eu ver. Origem, aqui. Aqui. Leia para nós essa frase, irmã Elisângela, aqui. Esse que Nietzsche afirma, essa parte aqui. Por favor. Que Nietzsche afirma, os hititas eram não semitas. Duncan assevera, não há dúvida de que os Ixos do Egito são o mesmo povo que os hititas, ou um povo intimamente relacionado com eles. Hogarth conclui, a opinião seguinte, porém, pode, em parte, esclarecer o assunto. É possível que alguns governadores e príncipes hititas fossem de origem semita, mas bem identificados com a promoção da cultura hitita, ou que houvesse povos de distinta cultura. Hitita cujos nomes e linguagem fossem semitas. Irmãos, vocês têm que lembrar, como a gente já aprendeu nas aulas passadas, que havia essa questão do quê?
de um povo estar num lugar, como era o caso de Abraão, depois conquista, aonde eram os cananeus. Lembram? Semitas, Sem, os cananeus de Cã e de Jafé, o outro filho de Noé, como a gente viu. Então, geralmente, não dá para a gente dizer exatamente, né? Mas, assim, são questões bem interessantes. Então, eu quis registrar aqui um pouco dos hititas, não vai dar tempo a gente pesquisar muito sobre isso, mas para mostrar que, possivelmente, nos dias de José do Egito, quando José foi bem cuidado pelo faraó, é porque era um Ixo. E os Ixos eram uma dinastia que domina no Império Egípcio, eram chamados de reis pastores, mas que automaticamente depois eles também deixaram de existir. Lembram que, assim como alguns povos antigos, eles literalmente desaparecem, assim aconteceu com os hititas, né? Então, só a arqueologia que vai confirmando esse fato. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? E agora, para a gente estar encerrando, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre um outro povo, que é o povo, como eu tinha dito para vocês, o povo assírio. Esse povo aqui é muito legal. Os assírios, meus irmãos. Quero falar um pouco com vocês sobre os assírios, né? Eu achei muito legal aqui as informações. Aliás, assírios, desculpem. Os fenícios, né? Os fenícios, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um artigo também de um outro site, que é o Brasil Escola, que foi escrito aqui pelo professor, deixa eu dar o nome dele, professor Jair Messias Júnior, tá? Pós-graduado em História pela Unicamp e professor de Educação Básica há mais de 20 anos. Então, vou estar passando aqui para vocês, estou mostrando, e tem um vídeo, inclusive, muito interessante, mas só vou mostrar o site para depois. Já passei para vocês esse endereço, mas agora eu quero estar aqui com vocês, só destacando aqui, passando algumas coisas. Aqui, ó. Aqui, ó. Fenícios. Rapidamente. Os fenícios. Naquele site Apaixonados por História, irmãos, só mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, se vocês quiserem ver mais descobertas arqueológicas do épico de Gilgamesh, ó, olha só, aqui tem uma informação maravilhosa, né? Os professores historiadores, eles trazem, né, vários achados arqueológicos daqueles tablets, tá? Tá aqui também no site Apaixonados por História. Eu achei muito legal, viu, irmãos? Tá? Então, vamos lá, compartilhar aqui sobre os sobre os fenícios. Então, vamos lá. Os fenícios, meus irmãos. Olha só que legal, os fenícios. Está aqui, ó, nesse endereço, tá? Depois vejam esse vídeo. Eu passei esse vídeo aqui, ó. O professor, ele também vai dar uma aula muito boa, pegando os pontos principais. Mas agora, eu quero só mostrar para vocês aqui algumas coisas dos fenícios. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos fazer assim, meus irmãos. Vamos ler rapidamente aqui. Reis, leia para nós, né? Aqui, ó. Os fenícios foram essa parte. Por gentileza. Os fenícios foram povos que viviam na antiguidade, na região do Levante, que corresponde hoje à Palestina, Líbano, Síria e Israel. Eles desenvolveram o alfabeto. Os fenícios foram os inventores do alfabeto e formaram uma das principais civilizações da antiguidade. Eles originalmente viviam no leste do mar Mediterrâneo, com suas principais cidades na região do atual Líbano. Com o tempo, criaram diversas colônias e passaram a controlar o comércio marítimo no Mediterrâneo. Exato. Como vocês já aprenderam isso, irmãos? Aqui é um mapa bem legal sobre a região que eles dominaram. Ó, aqui estamos, só para vocês recapitularem, né? Só para vocês relembrarem.
aqui, ó, Israel, aqui o Egito, né, ó, delta do Nilo. Então, só para lembrar, aí aqui temos Tiro, temos Sidom e temos Biblos. E por que os fenícios são importantes, irmãos? Olha só que interessante. Existem algumas lendas, tá? Que eles chegaram até aqui no Brasil. E não é difícil de se acreditar, viu, irmãos? Porque, olha só, eles conseguiam... Essas eram as cidades fenícias. Aqui foi a principal cidade fenícia, como já já vocês vão ver. Inclusive, eles chegam a fazer uma guerra contra os romanos. Mas eles não eram um império, mas eles eram literalmente cidades-estados muito bem organizadas, onde os marinheiros e o comércio era o grande, a força motriz deles. Eu disse em umas aulas passadas algo que eu tinha aprendido com um pastor que eu acompanho, não vou dar o nome não, mas ele, certa ocasião, citou que o dinheiro tinha sido feito pelos fenícios. Aí, eu pesquisando, na realidade, não foi. O dinheiro, né, quando a gente fala sobre o dinheiro, a primeira criação do dinheiro é moeda, e foi criada pela Lídia, que fica ali na Turquia, onde hoje atual é a Turquia. Isso foi no século VII a.C. Como os fenícios eram os grandes comerciantes do mundo, eles acabam fazendo essa rota e utilizam agora não só a matéria-prima, mas o dinheiro. Então, eles acabam favorecendo. O dinheiro em papel foi criado pelos chineses. Aí, foi criado pelos chineses aqui, por volta de 960 a 1279 depois de Cristo. Papel é criado pelos chineses. E depois também foi na Estônia, em 1661. Mas o dinheiro antigamente era em moedas, né, irmãos? Latão, de prata, lembra que a Bíblia vai citar estáter, né? E de ouro. Então, geralmente, então só para, né, fazendo aqui uma correção, tá? Então, essas eram as cidades, né, dos fenícios, tá bom? Então, rapidamente, ó, eles acabaram influenciando os povos, né? Os povos hebreus, os próprios persas, né? Eles ficavam nessa região, e como eu mencionei, eles tinham um governo praticamente democrático, viu, meus irmãos? Os fenícios acabam tendo uma lembrança muito grande daquilo que eram os povos gregos, tá, irmãos? Pode ver, os filisteus possivelmente vieram do Mediterrâneo. Os fenícios, a gente também não sabe dizer propriamente. Aqui é um navio felício, esculpido em um sarcófago. O comércio marítimo foi a base da economia fenícia, né? E aqui era a moeda, olha só que interessante, ó. A coruja, o golfinho e múrex, o molusco da púrpura tíria, gravados na moeda fenícia de prata, de Tiro, século V a.C. Pode falar, Tomé. Dando, né, o seu horário. Tranquilo, Tomé. A gente já vai também encerrar aqui, logo na sequência. E aqui, meus irmãos, por que eu fiz questão de falar sobre os fenícios? A Bíblia vai mostrar bastante sobre a cidade de Tiro, de Sidom, o comércio. Vão ter profecias sobre Tiro, até mesmo trazendo a riqueza de Tiro. Lembra que uma das figuras de linguagem, quando Deus vai falar sobre Satanás, ou o diabo, ou o grande adversário, há profecias de Tiro? Comércio, a riqueza, assim como também sobre a Babilônia, né? E a maior contribuição dos fenícios para nós ocidentais foi a questão do alfabeto, meus irmãos. Olha só que legal. Leia para nós aqui, Reis, por gentileza. Ainda hoje? Ainda hoje, na época do comércio global, as empresas buscam formas de tornar o comércio mais rápido. Foi por esse mesmo motivo que os fenícios usaram como referência antigas formas de escrita e criaram o alfabeto. Um sistema inovador que facilitou a alfabetização, simplificou a escrita e tornou os registros muito mais rápidos.
Os antigos sistemas de escrita utilizavam centenas e às vezes milhares de caracteres. O alfabeto fenício, por sua vez, teve menos de 30 caracteres. Por volta do Então, século. deixa eu só. Então, percebemos, sempre é o comércio. Lembra que as escritas cuneiforme, um pouquinho antes delas também, a questão era como se você registrava as suas negociações. Então, eles iam utilizando ali a argila, e dali logo nasce a escrita cuneiforme, e aqui também os fenícios, para facilitar, eles criaram também, eles resumiram em 30 caracteres. E aqui, leia para nós aí, por volta. Por volta do século 8 a.C., os gregos adaptaram o alfabeto fenício para sua língua, acrescentando as vogais, que não existiam no alfabeto anterior. Os romanos se apropriaram do alfabeto grego, modificando novamente seus caracteres, dando origem ao alfabeto latino, o que estamos lendo hoje neste momento. Ou seja, olha a grande contribuição, né, meus irmãos? Então, a gente tem uma das maiores contribuições com o povo fenício, esse povo mercador, né? E eles também, na arte, se tratando de um povo muito rico comercial, deixaram muitas influências, ó, da cultura síria, egípcia e grega. Aí também fala sobre a produção deles, sempre com muito, utilizavam marfim, ouro, prata, madeira, cerâmica como matérias-primas. Mais uma vez aqui, a arte sendo perpetuada pela riqueza, né? Não tem como você ser um povo que tem arte sem riqueza, porque a arte está ligada à cultura. Essa cultura que expande, conquista, logo, né, precisa de recursos. Percebam, irmãos, que uma coisa está ligado à outra, né? Aqui, olha só, rostos esculpidos nas contas de um colar fenício de vidro no século V a.C. Olha que interessante, né? Aí fala bastante aqui sobre a sociedade dos fenícios, a influência que eles tiveram em toda a área do Mediterrâneo, né? E também aqui sobre o fim da civilização fenícia. Leia para nós, querido Reis, por gentileza. Fim da civilização fenícia. Não houve uma queda repentina da civilização fenícia, mas sim um processo no qual a região foi conquistada por diversos povos e gradativamente a cultura fenícia foi se modificando até se transformar por completo. Assírios, babilônicos, persas, macedônicos, romanos, otomanos e diversos outros povos conquistaram a região da Fenícia. O cedro era um símbolo adotado na antiga Fenícia, presente em obras de arte e em algumas moedas. E pode ler aqui também qual foi o legado fenício? Qual foi o legado dos fenícios? Sem dúvida, o maior legado fenício para a humanidade foi o sistema alfabético de escrita utilizado hoje pela maior parte dos países. No Líbano, o legado fenício também é visível, a começar pela bandeira adotada pelo país, na qual um cedro do Líbano verde ocupa o centro. Joia. Então, meus irmãos, depois leiam esse artigo com mais detalhe, assistam esse vídeo, né? Aqui, ó, olha que interessante, só a última observação. Os fenícios produziam uma famosa tinta conhecida como púrpura tíria, cujas cores variavam entre o vermelho e o roxo. Daí onde se deriva, inclusive, um dos nomes também da Fenícia. E as cidades maiores deles eram Tiro, Sidom e Biblos, porque lá se comercializava papiro, né? Então, é isso, né? E era uma cidade de mercadores. Tá bom, meus irmãos? Beleza, meus irmãos? Né, aqui esse resumo é bem legal. Os fenícios foram um povo da antiguidade e a sua principal atividade econômica foi o comércio marítimo, a produção de tinta, de objetos ornamentais, a mineração e a construção naval também foram atividades praticadas pelos fenícios. Vocês têm que lembrar, meus irmãos, que nos dias de Salomão, olha como Deus é, né? Salomão quis construir barcos, ele até constrói, mas eles naufragam. Nos dias de Salomão, Deus não permitiu com que Israel fosse expansionista, no sentido de conquistas bélicas, viu? Mas esse povo, na providência divina, foram um povo que, né, eles vão para longe, entendeu?
Eles eram politeístas, né? Diversas colônicas foram fundadas pelos fenícios no Mediterrâneo. Como eu disse, aquela principal era Cartago, e houve até aquela batalha com os romanos, né? E é isso, meus irmãos, tá bom? Né? Eu creio que terminamos, querendo Deus, a partir da próxima aula falaremos sobre o Egito, tá bom? E qualquer dúvida, me perguntem, o que eu souber, eu passo para vocês, o que eu não souber, a gente corre atrás. Que aula foi essa mesmo? Essa foi a 4ª. Ah, tá. E esse módulo, como eu mencionei para vocês, meus irmãos, nós teremos de 8 a 9 encontros, tá? Ou seja, estamos na metade do livro. Ele é mais curtinho. Por quê, pastor? Porque é simples, irmãos. A gente vai trabalhar novamente sobre esses temas lá na frente, essas matérias. Okay. Quando falarmos de Novo Testamento, falaremos das viagens de Paulo. Quando falarmos de introdução ao Velho Testamento, falaremos da Babilônia, da Média, da Pérsia. Então, quer dizer, a gente tem que ser um pouco sábio na otimização, para não repetir sempre os mesmos assuntos. Mas vamos supor, que nem o Júnior, né? O Júnior já fez introdução ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Então, para eles, esses assuntos são muito familiares, né, Júnior? Uhum. Mas eu tento tratar de assuntos... Eu lembrei do Gilgamesh, que a gente já falou. Já tratamos. No Testamento. Nós falamos e foi refutado pela questão de que ele traz à tona a própria Bíblia. Ele só confirma o dilúvio, né? O texto bíblico, né? O texto bíblico. Mas, né, Júnior, eu procuro, quando acontece isso, trazer informações que sejam diferentes. A nossa tônica aqui é a geografia bíblica, barra arqueologia, não é? Então, a gente vai para a geografia, falamos desse povo que teve a ver com o povo das Escrituras, mas, ao mesmo tempo, a gente vai para a arqueologia, enriquecendo. Quando formos para a interpretação, introdução ao Novo Testamento e ao Velho, ali é o quê? É mais Bíblia, é mais acontecimento bíblico. Então, a tônica muda. Eu espero, né, enriquecer a vida de vocês com aquilo que a gente souber e com os livros, textos clássicos que a gente vai aprendendo e que a gente vai aprendendo na vida também, né, meus irmãos? Tá bom? Beleza. Alguma pergunta? Tá bom de Mesopotâmia? Chega entre o Tigre e o Eufrates? Tá bom, né? Eu postei lá no grupo do ICP, lá, o tema polêmico do intervalo, né? Tá bom, fechou. Obrigado. Vamos. E aí, quando chegar na matéria, né, Júnior, a gente trata melhor. Chegar na matéria e racha, né? Aí, e assim, né, Júnior, existem muitas linhas, né? Tem e a gente... E aqui, meus irmãos, né? Eu sei que atualmente eu estou dando todas as matérias, infelizmente, felizmente, a providência de Deus, por enquanto, né? No passado tínhamos outros professores, hoje os professores, eles estão em trabalho, mas infelizmente, como é o professor Fabiano, ele não está podendo atender pelo trabalho dele, né? A Cida ficou doente, os outros professores foram fazer faculdade, acontece, né? Então, assim, a gente, como casa de teologia, nós temos a nossa linha, né? Então, eu não vou ser aqui um pastor dizendo que quem pensa contrário tá errado, né? A não ser que for algo antibíblico. Aí eu vou falar, isso daqui não acreditamos. Mas o seminário segue a linha, né? Então, nossa casa, como foi criada dentro da teologia batista nacional, é o que eu sigo. É claro que eu sou um batista nacional que amo a linha histórica e principalmente a linha reformada, então eu sigo essa linha, né? Tá bom? Okay. Eu vou passar para vocês. Beleza, meus irmãos? Beleza. Fechado? Terminamos? Então vamos para a coberta, né? Que está muito frio. Chega, eu vou lá buscar meu filhão, que ele está vindo do trabalho. Abraço. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Querendo Deus até quinta e com as ovelhinhas até amanhã na igreja. Shalom. Graças e paz. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau.